Uma boa tarde a todos. Inicialmente, agradecemos aos queridos palestrantes, participantes deste encontro, eu diria memorável, em razão do tema e em razão dos convidados, todos de altíssimo nível, todos professores, todos especializados, todos convivência longa no direito e com conhecimento, evidentemente, de recursos em todos os seus âmbitos, né? Nós estamos recebendo, nesta manhã, por hora, ainda não temos o presidente da OAB conosco, estamos aguardando a chegada do doutor Luciano Bandeira, mas temos a vice-presidente, né, doutora Maria Tereza, da Ana Tereza Basílio, né, nossa querida amiga, e sempre participante dos eventos do Instituto, e eu acho que de todos os outros eventos jurídicos que possam ser realizados no âmbito do Estado do Rio de Janeiro e, quiçá, do Brasil. Então, é uma mulher ativa, mulher presente, mulher com uma capacidade muito grande de realização, e nós a cumprimentamos. Como o André disse, eu estarei aqui na coordenação, mas é uma coordenação formal. Na verdade, a coordenação será da doutora Ana Tereza. Nós temos realizado esses eventos com grande auxílio, eu diria mais do que auxílio, né, com a contribuição da OAB, graças também ao empenho do doutor Genilton Castilho. Ele tem buscado as OABs dos municípios, das comarcas, ele tem feito esse meio de campo, como nós costumamos dizer, e tem sido algo muito proveitoso, e eu aproveito para homenagear e parabenizar o doutor Genilton Castilho. Também presente, nosso querido amigo de longa data, hoje com uma barba, eu não diria que é típica de pandemia, mas é uma barba que o eleva à categoria de um astro do cinema internacional. Está elegantíssimo, né? Nós também cumprimentamos o querido amigo, dileto colega, doutor André Fontes. Está conosco também o doutor Ricardo Alberto, que é magistrado aqui no Rio de Janeiro, também um conhecedor da matéria para a qual foi convidado a discorrer, e nós temos uma alegria, ele é diretor do IMB e é um participante ativo das nossas atividades. Temos agora o professor Alexandre Flecha, né, que veio também somar, e ele é partícipe da OAB, de um dos grupos de estudo, e eu estava conversando com ele, inclusive se comprometeu comigo, e eu já estou publicamente fazendo menção a isso, de trazermos novas ideias, novos temas, para que nós possamos debater com a comunidade jurídica nacional pelo nosso Instituto. E, por fim, e não menos importante, eu até diria bastante importante, porque é o presidente da OAB de Cabo Frio, doutor Kelvin Ambrogi. Eu tenho um amigo que se chama, que tem o mesmo sobrenome, Ambrogi, então não é tão raro assim, doutor Kelvin, mas é uma alegria recebê-lo, né? E a OAB Cabo Frio também sinta-se abraçada e partícipe deste evento. Eu passo a palavra à doutora Ana Tereza, né? Parece que a ordem será: doutor Alexandre falará em primeiro lugar, visto que ele tem outro compromisso imediatamente após, depois falará o doutor Ricardo Alberto e, por fim, o doutor André Ricardo Cruz Fontes. Então, muita alegria, e a todos vocês também que aceitaram o convite do IMB e estão aqui conosco, né? Nós temos um grande grupo de pessoas assistindo. Ao final, faremos menção de todos que aqui permanecerem e, por hora, recebam os nossos cumprimentos e a certeza e a alegria de que nós estamos muito felizes com a presença de todos. Doutora Ana. Muito obrigada, presidente, desembargador Fábio Dutra.
é um momento muito especial para todos nós, da Ordem dos Advogados do Brasil, do Rio de Janeiro, a possibilidade de fazer mais este evento em parceria com o IMB, cuja presidência tem brilhado. Vossa Excelência tem feito eventos fantásticos, tem feito uma gestão primorosa do IMB, e para a Ordem dos Advogados do Brasil ter a oportunidade de participar, de fazer parceria com o IMB é uma grande honra. Então, eu queria, em primeiro lugar, fazer aqui minha saudação e minha imensa admiração pelo desembargador Fábio Dutra, nosso presidente do IMB. Eu também queria fazer uma saudação muito enfática ao doutor Kelvin Ambrogi, que é o nosso presidente da subseção da OAB de Cabo Frio, que é um dos organizadores desse evento, e não poderia deixar de mencionar que a subseção de Cabo Frio, que é uma das subseções mais importantes que a gente tem no estado do Rio de Janeiro, ela está fazendo este ano 40 anos, né? E o presidente, sem dúvida nenhuma, está, enfim, realizando eventos importantíssimos, como é o caso desse, em parceria com o IMB. Eu também queria saudar, em nome da advocacia, o querido professor Alexandre Flecha, que é um exemplo para todos nós, um grande processualista, vai nos falar hoje aqui sobre o processo nos tribunais de justiça. Né? Professor Alexandre sempre brilhando e também sempre participando ativamente, contribuindo para eventos realizados pela Ordem, né, nesta parceria com o IMB. Eu também queria saudar o doutor Ricardo Alberto, que é diretor do IMB, magistrado, também um grande processualista, que vai nos brindar aqui em sua exposição a respeito dos recursos ao Superior Tribunal de Justiça. E, por fim, mas não menos relevante, queria fazer uma saudação ao desembargador federal André Fontes, que sempre prestigia, além de integrante do IMB, né, que ele é um discípulo e admirador do presidente Fábio Dutra, ele também é uma presença marcante nos nossos eventos da OAB, sempre prestigiando a advocacia, sempre contribuindo para o aprimoramento dos colegas, dos magistrados, dos advogados, de todos aqueles que nos assistem. Então, em nome da OAB, também faço um agradecimento ao desembargador André Fontes, que vai falar sobre os recursos ao Supremo Tribunal Federal, né? E também professor de processo, tal como os nossos antecessores. E também eu não poderia deixar de fazer menção ao nosso grande incentivador de eventos, que é o doutor Genilton. Né? O doutor Genilton é, hoje, na OAB, um dos principais organizadores de eventos primorosos como esse. Então, eu e o presidente Luciano temos uma grande gratidão e admiração por todo o trabalho que o doutor Genilton Castilho tem realizado em prol da advocacia nesse ano tão peculiar e tão cheio de limitações, né? Mas o doutor Genilton salvou os eventos do ano com as suas iniciativas. Querido presidente Fábio, então devolvo a palavra a Vossa Excelência, com a nossa gratidão, admiração e com os nossos parabéns pela sua gestão maravilhosa à frente do IMB, com eventos tão importantes como esse. Né? Obrigado, doutora Ana Tereza. Vamos, então, passar ao nosso evento, propriamente dito. Como se diz, até aqui nós nos cumprimentamos, nos saudamos e nos alegramos em nos rever. Daqui para frente é para valer. Alexandre Flecha, com muita alegria, passo a palavra para que você fale um pouco a respeito da sua experiência, do seu conhecimento e desse tema relacionado aos recursos nos tribunais de justiça. Com a palavra, então. Muito boa noite a todos.
Eu gostaria muitíssimo de saudá-los individualmente, e para que isso não leve o tempo que os nomes de Vossas Excelências exigem, eu queria fazer uma saudação hoje um pouquinho diferente. Eu saúdo o presidente Fábio Dutra, presidente André Fontes, presidente em exercício, Ana Basílio, presidente Kelvin, presidente Genilton, e queria dizer aos senhores da minha honra de estar aqui, da minha gratidão de ter sido escolhido para estar aqui, e dizer ao meu pai que está aí assistindo o quanto o filho dele chegou longe de poder estar numa plateia tão ilustre, aliás, numa plateia tão excelentíssima. Muito obrigado pelo convite e recebam de coração o meu carinho e a minha admiração por Vossas Excelências. Nós brincávamos antes de abrir para o público que eu sou a cota não presidente desse evento, eu sou o único não presidente, o desembargador Ricardo Alberto é presidente da escola do TRE, então, na qualidade de cota, eu vim falar hoje sobre os recursos ordinários, sobre os recursos que tramitam perante os TJs e os TRFs. E já mostra que a cota ela é beneficiada de um lado, mas ela tem um preço a pagar, porque eu vou ter que falar para desembargadores sobre os recursos que Vossas Excelências julgam. E como em 20 minutos não teria como a gente falar de modo concatenado sobre conceito, classificação, natureza jurídica e assim por diante, eu escolhi alguns temas bem atuais, especialmente falando sobre essa época de pandemia, que tem relação com esses recursos ordinários. E o primeiro deles aconteceu há 30 minutos antes desse evento começar. Eu nem falaria sobre isso se não tivesse acontecido 30 minutos antes. Eu recebi, através de uma rede social, uma pergunta ela me chama de professor, então eu fui professor dela, mas é uma advogada, e ela faz a seguinte pergunta. Eu leio, para não parecer um caso criado em laboratório, um caso real. Professor, boa tarde, tudo bem? Preciso de uma ajuda. Fiz pedido de julgamento da minha apelação em sessão virtual, porque pretendia sustentar. E fui surpreendida com a certidão de julgamento. Como faço para anular o acórdão? E aí, eu ainda não respondi, eu fiz uma pergunta aqui só para ter ideia exata do que ela estava falando, mas a impressão que eu tenho, ela não respondeu ainda especificamente, mas a impressão que eu tenho é que ela fez uma petição pedindo para o recurso dela ser julgado numa sessão virtual e só, peço sessão virtual, ponto. E para ela, esse pedido era porque ela tinha intenção de fazer sustentação oral. E foi surpreendida já com um resultado. Então, ela diz, não fui intimada para a sessão, não me deram a oportunidade de sustentar, e quando eu vejo é a certidão do julgamento. Por que isso aconteceu? Ela pergunta. Ela pergunta até um pouco enfática, ela diz, como faço para anular isso? E eu vou ter que criar uma forma de dizer, não faz, porque está certo, foi isso mesmo. Na verdade, aconteceu uma confusão aqui de terminologias. O professor Ricardo Alberto está ali, e eu vi ele dando um risinho, eu posso traduzir esse risinho como, ainda bem que não sou eu que vou ter que dar essa notícia para a advogada que fez a pergunta. Porque, na verdade, ocorreu aqui uma confusão que é muito comum nessa época de pandemia, que é uma confusão de terminologia. Então, a gente tem as expressões sessão virtual, sessão presencial, sessão por videoconferência, sessão física, e esses nomes são tão parecidos que a gente acaba confundindo esses nomes, como acontece, por exemplo, com as expressões tutela provisória, tutela de urgência, tutela de evidência, tutela cautelar, tutela antecipada, e elas acabam se misturando nos conceitos e causam uma certa confusão na hora de formular o pedido. Então, a sessão de julgamento, nesse período de pandemia, e o desembargador Fábio Dutra falava ainda há pouco que depois da pandemia, será que vai continuar a sessão de julgamento de modo virtual, por videoconferência, será que não vai? Isso aí o tempo vai dizer. Mas
Sessão, já agora delimitando bem os conceitos. Sessão virtual é o que se chama hoje a antiga, antes da pandemia, a antiga sessão eletrônica, aquela sessão do julgamento eletrônico, onde só os desembargadores votavam lá pelo sistema eletrônico do tribunal, os advogados não tinham acesso à votação, nem à discussão, só tinham acesso depois ao resultado, o que é muito comum de acontecer em recursos que não têm sustentação oral, como a maioria dos recursos de agravo de instrumento, como embargos de declaração e assim por diante. Então, a sessão virtual, ela não tem participação do advogado, ela não tem, consequentemente, sustentação oral, a gente só fica sabendo a data em que vai acontecer aquela sessão virtual. Algumas câmaras marcam uma data específica, por exemplo, 21 de outubro, outras câmaras marcam um período específico. Então, a sessão virtual ocorrerá entre o dia 5 e 7 de outubro, por exemplo. E aí a gente aguarda a publicação do resultado do julgamento, publicação do nosso acórdão. Por outro lado, existem as sessões presenciais. E aqui tem uma outra questão muito importante para ser delimitada. Questão presencial não é aquela em que nós todos vamos fisicamente para a sala da sessão de julgamento no tribunal. Não é necessariamente isso. Sessão presencial é gênero. E dentro do gênero sessão presencial, nós temos duas espécies. Sessão presencial física, vamos todos para o prédio do fórum, e a sessão presencial por videoconferência, que é aquela que ocorre através do uso de uma plataforma. O Tribunal do Rio usa a Cisco Webex. Por que isso é relevante? Porque o CNJ tem uma resolução dizendo que é direito do advogado ter seu recurso julgado, aqueles que têm sustentação oral, claro, é direito do advogado ter seu recurso julgado em sessão presencial. E aí, muitos advogados começaram a pedir a sessão presencial física no prédio do Tribunal de Justiça, entendendo que presencial é aquela em que vai todo mundo lá, no caso do Rio de Janeiro, aqui, ali para Erasmo Braga. E não é isso. Na verdade, entendeu o órgão especial do TJRJ na sessão do dia 13 de julho de 2020. Teve o seguinte entendimento. Foi por maioria, mas ainda assim é o entendimento do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. O advogado tem direito à sessão presencial, mas não necessariamente presencial física. Ou seja, nós temos direito, a Câmara marcou a sessão virtual. Todo advogado tem o direito de peticionar dizendo: eu gostaria que o meu processo fosse julgado por uma sessão presencial. Ponto. E aí cabe, entendeu? O órgão especial do TJRJ, cabe a cada órgão fracionário, cabe a cada Câmara dizer como será essa sessão presencial, se física ou por videoconferência. Então, esse entendimento é muito importante. Eu quero fazer presencialmente lá no Tribunal de Justiça. Não é direito do advogado. Assim entendeu não só o Rio, como o próprio CNJ. Então, na hora de fazer a petição, é muito importante ficar atento a essa terminologia para não dar problema. Uma outra questão muito relevante com relação aos julgamentos ordinários, com relação às sessões por videoconferência virtuais, presenciais, então, nessa época de pandemia, com relação ao prazo para requerer. Não existe na lei, no CPC, até porque a pandemia é algo muito novo, não existe uma previsão expressa, uma previsão legal expressa de qual o prazo de antecedência para pedir que o julgamento seja em sessão presencial e não em sessão virtual. Não existe isso. E aí, volta e meia acontece, mais vezes do que eu gostaria até, eu recebo perguntas dizendo assim: professor, tive um problema na sessão de julgamento. No dia da sessão, eu entrei e pedi para sustentar. E foi indeferido. Porque esse advogado pensou, e isso acontece bastante vezes, a doutora Ana Basílio pode me ajudar aqui, trazendo também a sua experiência, mas acontece bastante vezes do advogado pensar o seguinte:
a sessão por videoconferência é um espelho do que era a sessão presencial antes da pandemia. E se eu posso pedir para sustentar na hora da sessão, na hora que o presidente chamar a julgamento o meu processo, eu posso pedir uso da palavra, por videoconferência também deveria ser igual. E não é assim. É preciso pedir com antecedência. Que antecedência é essa? Algumas câmaras entendem 24 horas, outras entendem 48 horas e outras entendem 5 dias. Qual é o meu conselho? Assim que publicar a decisão colocando o seu processo em sessão virtual, caso tenha interesse em que haja sessão por videoconferência, assim que publicar, já peticiona dizendo: eu quero sessão por videoconferência, eu quero sessão presencial física, para as câmaras que assim o estão fazendo, como a Câmara do desembargador Ricardo Alberto, da 20ª Câmara Civil. Assim que isso acontecer, tem 2 vantagens para isso. Primeira vantagem, eu não corro o risco de perder prazo. É aquela famosa piada invertida. Diga todos os prazos do CPC, 24 horas. O senhor errou. Errei, mas não perco nenhum prazo. É invertida. Publicou, você já pede, caso seja seu interesse, já pede para fazer a sessão presencial, física ou por videoconferência, assim que publicar. Primeira vantagem, não perde prazo. E segunda vantagem, algumas câmaras utilizam como preferência dos advogados a ordem de entrada dessas petições. Então, isso é experiência própria, já passei por isso. Algumas câmaras aqui do Tribunal do Rio, eles usam essa preferência. Como antes da pandemia, a gente ia lá na porta da sessão de julgamento, preenchia lá aquela planilha, ia para a secretaria, e aquilo servia como pauta de preferência dos advogados. Como isso não existe mais, algumas câmaras usam, para critério de preferência dos advogados, a ordem de entrada da petição. Então, são 2 vantagens muito importantes a gente fazer essa petição pedindo sessão por vídeo ou presencial física, tão logo seja publicada a informação da sessão de julgamento. E, por fim, ainda falando desse aspecto da pandemia e voltado especificamente ao Rio de Janeiro, se o seu processo estiver tramitando em segredo de justiça, ele vai ser julgado da seguinte forma: na hora que for chamado o seu processo, os advogados são retirados da sala e permanecem apenas aqueles que estão funcionando naquele processo. Não sei a razão do que eu vou dizer agora, mas é fato que só funciona, se o seu processo estiver em segredo de justiça, só funciona para o advogado ficar na sala da sessão de julgamento se estiver usando computador. Se estiver usando o aparelho celular, não funciona. Também experiência própria, vi isso acontecer. Eu estava numa sessão na 22ª Câmara Civil, e aí o advogado, pelo chat, informou: eu não fiquei na sala. Quando tiraram os advogados e ficaram só aqueles em segredo, eu também fui tirado da sala. E aí, depois de um tempo, chegaram à conclusão que era porque ele estava usando o celular e não funciona com o celular. Então, são detalhes que a gente não vê em livro, a gente vê mesmo no nosso dia a dia mesmo, trabalhando no foro. E, devido a esse curto período que a gente tinha, eu quis trazer essas informações que são muito próprias, são muito voltadas mesmo para a prática, para os advogados dos recursos ordinários, o agravo e a apelação. Chegando já ao final do meu tempo, eu queria dizer 2 coisas. Primeiro, lamento profundamente não poder ficar até o final do evento, porque eu tenho aula às 7 horas, então eu preciso fechar aqui e abrir a outra plataforma da outra aula. Me perdoem por não poder ficar até o final. E, em segundo lugar, agradeço profundamente pelo convite. Desembargador Fábio Dutra, desembargador André Fontes, desembargador Ricardo Alberto, presidentes Ana Basílio, Kevin e Genilton, que foi promovido, o grande responsável por esse evento. Muito obrigado pelo convite, contem comigo sempre. E desembargador Fábio Dutra, professor Ricardo Alberto e eu vamos lhe apresentar um projeto para o IMB de evento acadêmico. Pode esperar. E ele nem sabia disso, está sabendo agora. Muito obrigado, boa noite a todos.
Obrigado, professor Alexandre Flecha. E eu já estou ansioso por receber esse projeto aí para o IMB, já estou contando com ele. Agradeço também por suas oportunas palavras. E é interessante que, quando a gente ouve de um advogado aquilo que a gente vivencia no dia a dia, dá um colorido especial. Com certeza, uma aula falando desses prazos, desses requerimentos, da segurança, da oportunidade, até essa história do computador em relação ao telefone, porque eu faço tudo pelo telefone. Agora mesmo eu estou fazendo pelo celular. Não é? Funciona, para mim, melhor do que o próprio laptop. Mas, quando a gente ouve a explanação por um advogado, ela adquire um colorido diferente. Muito obrigado. Obrigado. Assim que o senhor precisar sair, o senhor fique à vontade. Entendeu? Eu sei que o senhor precisa... Eu até recomendo fazer um lanchinho antes da aula começar, porque depois o senhor vai falar e falar e falar. É natural. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado, presidente. Muito obrigado. Então, doutor Ricardo, o senhor está com a palavra. Muito obrigado. Uma alegria recebê-lo. Eu que agradeço a todos. Quero começar aqui saudando o meu querido desembargador e presidente, e, portanto, meu presidente, porque eu sou não só segundo tesoureiro, mas associado de longa data do querido IMB, que vem fazendo parte, que eu gosto muito, presidente da subseção da OAB de Cabo Frio, uma comarca que eu particularmente tenho um carinho muito grande. Eu estava aqui dizendo antes, foi minha primeira titularidade como juiz de direito, foi na comarca de Cabo Frio. Então, eu tenho um apego, um carinho muito grande por Cabo Frio. Doutora Ana Basílio, né? Nossa VIP, nossa vice-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, uma pessoa sempre atuante, sempre perseverante no direito dos advogados como um todo, e principalmente também, especialmente, no direito como um todo. Já se foi, mas eu não posso deixar de saudar. Se você está falando, eu não estou ouvindo. Eu não sei os outros, e o André está achando que deve ser um problema relacionado ao seu laptop. É que eu não estou no laptop, eu estou no computador do tribunal. Quando eu fecho o som, fica Sim. pior. Toda vez que eu tento fazer alguma sessão pelo tribunal também, eu não consigo. Eu tenho dificuldade. Eu Você não quer escuto tentar no você bem. celular? Você não quer tentar no celular? Não quer tentar no celular? O Tá bom. André te manda o link, você tenta. Eu, pelo menos, estou usando aqui, eu não sei, eu acredito que todos estejam ouvindo razoavelmente bem, não é? Okay. Eu vou entrar pelo celular, então. Tenta, sim. Enquanto isso, nós choramos as pitangas, como costumamos dizer, em razão dessa perda de qualidade, né? E o tribunal realmente tem deixado a desejar. Infelizmente, nós não estávamos aparelhados, e eu acho que ainda vamos ter de fazer grandes investimentos para ter uma internet de qualidade aqui neste nosso Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Mas, enquanto ele retorna, eu queria ouvir o professor, que supõe professor, e todo advogado é um professor, Kelvin, dizer um pouco da sua experiência aí na OAB, que estará completando 40 anos. É quase a idade do IMB, um pouquinho menos, mas uma idade excelente. Pois não, professor, vamos ouvi-lo até que o nosso amigo Ricardo Alberto consiga retornar, se ele conseguir pelo celular. Desembargador Fábio Dutra, é uma honra para como presidente da 20ª subseção e também como advogado, né, estar presente nesse momento, nesse evento, com diversos mestres, né? Na verdade, não sou professor, sou apenas um advogado, né, aqui aprendendo e com os demais professores que aqui se encontram. Realmente, 40 anos de fundação é bastante tempo, a 20ª subseção, filha de Macaé, né, que é uma subseção mais antiga, e foi conquistada por 40 advogados militantes na década de 80, militantes de toda a região dos Lagos. Eu não sei se foi a época que o doutor Ricardo fazia realmente aqui
a sua titularidade aqui em Cabo Frio, foi um pouquinho depois que ele chegou aqui pelo visto, mas foram 40 advogados militantes de toda a região dos lagos, ou seja, Cabo Frio, Araruama, Saquarema, então é realmente aquele tempo de louros da advocacia, né? Então nós resolvemos fazer um evento, entre eles, conversando com o Genilton Castilho, adequar esse junto com o Instituto Magistrados do Brasil, na qual já tinha acompanhado alguns eventos, e, logicamente, escolhemos esse tema, que é um tema de grande relevância na advocacia, né? Então, sinto-me grato em poder contribuir aqui nesse momento desse evento. A grande possibilidade de fazermos realmente, assim que possível, um evento presencial, né? Eu acho que Cabo Frio, cidade acolhedora, como disse Newton, né, de comer um peixe frito na beira da praia após o evento. É sempre bom receber os amigos no evento nessa época. E fica o convite, né? O doutor André Fonte já veio, o doutor Basílio também, Alexandre Flecha também já esteve aqui em eventos presenciais, mas fica aberto o convite aí para, quando tiver oportunidade, que a gente possa receber um evento presencial, um seminário de maior porte, que sempre contemple aqui o aprendizado da advocacia da região. Hoje já não é muito comum, não é? E essa profissão do advogado que é do local, né, para acompanhar o processo de lá, porque hoje está tudo na internet, mas naquele tempo em que o advogado precisava ir à comarca, e eu fui advogado por bastante tempo, e às vezes eu saía daqui para outro estado, e às vezes precisava ir para comarcas pequenas, no interior de estados do Nordeste, por exemplo, mas o senhor falou em um peixinho frito na beira da praia, até levar os autos do processo, né, para aquela mesa enquanto o peixe está sendo frito ou enquanto se está comendo. Hoje a gente não tem mais esse saudosismo do processo físico, né? A cada dia a gente vai fugindo dele e daqui a pouco nós nem o veremos só nos museus, né? E a tecnologia ela se desenvolve com uma rapidez impressionante, né? Mas até para isso Cabo Frio era uma boa comarca para se visitar de vez em quando e para ver o andamento dos processos. Hoje vocês têm quantos advogados aí? Dos 40 iniciais, quantos são hoje? Só em Cabo Frio, Arraial, 1.340. Na região toda, com Araruama, Búzios, deve estar em termos de uns 3.000 advogados. Eu acho que há estados no Brasil que não têm tantos advogados quanto a comarca aí, aliás, a subseção, né, de Cabo Frio e outros. Cabo Frio, Saquarema... Aqui é Cabo Frio, Saquarema, Araruama, Iguaba, São Pedro, Búzios, Casimiro, acho que eu esqueci, falei todas. É grande, hein? É grande. Genilton, diga alguma coisa, você que até agora não falou nada, enquanto o Ricardo Alberto termina de entrar e já está quase chegando. Acho que já estou aí já. Satisfação muito você grande, já está aí. mas eu faço minhas palavras do desembargador Ricardo Alberto Pereira. Isso, está bom. Então, doutor Ricardo Alberto, por favor, pode continuar a sua exposição. Obrigado, doutor então, Kelvin. Agora eu vou pedir desculpa a todos, porque TJ, nesse ponto, ainda temos que avançar um pouco mais, o desembargador Fábio Dutra sabe disso, me corri, me realoquei aqui. Mas eu estava conversando rapidamente que nós temos, pensando em STJ, nós temos primeiro o recurso ordinário, né? Está lá no 1027, inciso 2, letras A e B, que é um recurso muito específico, mas as pessoas às vezes esquecem um pouco dele. Nós temos o recurso especial propriamente dito, nós temos o agravo em recurso especial, nós temos os embargos de divergência. O ponto que sempre as pessoas comentam comigo, o aluno vem trocar uma ideia, às vezes até o advogado poxa, Ricardo, mas como é que eu faço a questão do recurso especial para comprovar uma divergência? Essa é a grande discussão. Eu achei um voto ali que me dá a possibilidade de eu comprovar a divergência. Gente, vamos entender que o cabimento do recurso especial está previsto na Constituição, artigo 105, inciso 3º. E uma das hipóteses é exatamente a divergência jurisprudencial. Mas a primeira coisa que nós temos que entender é que a divergência jurisprudencial
que baseia um recurso especial, em que ele vai se assentar, é uma divergência entre tribunais. E muitas das vezes eu vejo as pessoas buscando divergência do próprio tribunal. Não pode. A ideia que nós temos assentada pela Constituição, pelo Tribunal de Justiça, seja, primeiro, divergência entre tribunais, distintos. Segunda questão, e não menos importante, quando você for fazer o seu recurso especial, seja uma divergência efetivamente existente. Você não pode buscar, às vezes eu vejo recursos especiais, ressuscitar uma divergência que já existiu e já foi superada. Você tem que pegar uma divergência atual. E segundo, mas Ricardo, qualquer divergência, o problema é que às vezes as pessoas acham um acordo divergente no Tribunal de Justiça qualquer que seja. Vou pegar um exemplo aqui, um tribunal que eu gosto muito, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, temos grandes embargadores lá. Mas vamos dizer que uma determinada Câmara tem um determinado julgamento entendido uma matéria de forma diferente daquilo que a maioria entende. E no restante do tribunal, e no STJ, não existe essa divergência. Então não adianta você achar um julgado e dizer que aquele julgado serve de divergência. Não vai adiantar. Tem que ser uma divergência efetivamente existente. Isso é muito importante. E não menos importante, para vocês não esquecerem, é em que você está divergindo. Muitas das vezes, o que eu vejo, o que eu enxergo? O meu recurso foi julgado de forma diferente do recurso número tal, de tal Câmara, ou de tal turma, de tal tribunal. E aí eu pergunto para o aluno assim, tá bom, mas qual foi a divergência? Está lá, Ricardo. Eu juntei o acordo. E eu continuo perguntando, qual é a divergência? Porque você pegar um acordo de um outro tribunal e dizer que diverge do acordo do meu tribunal, você não está apontando a divergência. E, de novo, vou repetir uma coisa que é muito importante. Ele divergiu na aplicação do artigo, vamos dizer, 42 do Código de Defesa do Consumidor. Continuo sendo chato e perguntando qual a divergência. A divergência que dá aso ao recurso especial é a divergência da tese jurídica. Vamos nos recordar que os recursos excepcionais, aqueles que vão para o STJ, para o STF, não enfrentam matéria fática. Matéria fática, ela começa na primeira instância e vai parar no Tribunal de Justiça ou no Tribunal Regional Federal. Dali ela não vai passar. O que vai para o Superior Tribunal de Justiça ou para o Supremo Tribunal Federal, o desembargador André Fontes, com muito mais propriedade, vai saber explicar, são as divergências das teses jurídicas. Então, você tem que pegar o seu acordo divergente e dizer o acordo divergente entendeu, ao contrário do, por exemplo, do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, a aplicação do artigo 42, porque ele entendeu, e aí vamos discutir qual é a tese jurídica divergente. E muitas das vezes, o que o colega que é advogado esquece é exatamente colocar a tese jurídica. Ele diz que teve a divergência, ele aponta o acordo, mas não aponta a tese jurídica distinta. Isso gera um problema de admissibilidade. E aí começa aquela história, ele vai ter que ir lá para o 1030, né? Negou segmento, né? Negou segmento, então vai caber agravo interno, mas se ele não deixou subir por outro motivo, vai caber agravo em recurso especial, 1030, lá do CPC vai te dispor quando é que cabe agravo interno, quando é que cabe agravo em recurso especial, que esse recurso já está lá no 1042. Mas é importante você entender isso. Outra coisa, essa divergência que nós estamos falando, que é a divergência do recurso especial, é diferente da divergência que dá base a um outro recurso, que são os embargos de divergência. O embargo de divergência, esse recurso específico, é para uma divergência existente dentro do STJ para com ele mesmo, entre uma turma e outra turma, por exemplo. Entre uma turma e a sessão, a Corte Especial. Lá, a divergência é interna. Lá aonde? Nos embargos de divergência. Aqui, no recurso especial, a divergência é extramuros. É de um tribunal com outro tribunal. E, repito, tendo bastante cuidado de mostrar
a tese jurídica. Aliás, a demonstração da tese jurídica ela é essencial para o recurso especial e para os embargos de divergência. De novo, se você está fazendo um embargo de divergência, porque o seu recurso especial, julgado por uma turma do STJ, divergiu da outra turma, vamos lembrar que o STJ tem basicamente 6 turmas. A primeira e a segunda turma do STJ julgam matéria pública, direito público, terceira e quarta, direito privado, quinta e sexta, direito penal. Então, vamos dizer que no direito privado, a terceira turma entendeu de uma maneira, a quarta turma entendeu de outra. O que eu faço? Fica calmo, faz um embargo de divergência. Você tem esse recurso. Agora, de novo, você vai ter que mostrar o acórdão divergente e você vai ter que mostrar qual é a tese jurídica que você ficou vencido. Não acredite, não adianta fazer, como a doutrina às vezes fala, a divergência numérica. Divergiu no artigo tal, divergiu no artigo 42, no 54, no 71, não adianta. Você tem que dizer a tese jurídica. Esse é o recado que eu queria conversar rapidamente com todos hoje. Você vai ter tese jurídica divergente e é isso que é a base para você trabalhar tanto o recurso especial como o recurso de embargo de divergência. Rapidamente, uma palhinha para isso. É isso que eu queria lembrar para todos hoje, meu presidente. Muito bem. Professoral, profunda, objetivo, não é? E como a gente precisa, às vezes, evidente que nós estamos trabalhando na superficialidade das questões e o campo dos recursos, eles desafiam realmente muitas especificidades, muitos temas, muitas discussões, muitas minúcias, não é mesmo? Então, vamos por hora, né, ficar nessa daí. E como o professor Flecha já falou em nome do nosso colega Ricardo, vamos aguardar os novos projetos que virão por aí. Por hoje, foi uma alegria ouvi-lo, né? Muito boa a sua explanação, gostei muito. E, como eu disse, realmente é objetivo, direto e falando de um tema que é relevante, mas que é profundo. Muito bem. Vamos ouvir agora nosso eminente desembargador, desembargador André Fontes, né, que é também diretor do IMB, para nossa alegria, e é um partícipe sempre presente dos nossos eventos, e ele vai falar sobre os recursos no Supremo Tribunal Federal. Doutor André Fontes, o senhor está com a palavra, uma alegria ouvi-lo. Boa tarde, presidente. Boa tarde, integrantes do nosso seminário. Também saúdo a todos os telespectadores do MB e deste evento. Não posso deixar também de registrar a minha satisfação de estar aqui diante da vice-presidente da seção do Rio de Janeiro, da Ordem do Advogado do Brasil, a doutora Ana Teresa Basílio, o presidente da subseção de Cabo Frio, que tive a honra de rever também neste momento. Também queria fazer uma menção todo especial ao desembargador Ricardo Alberto, que, como sempre, de maneira direta, objetiva e com uma didática fora do comum, apresentou para nós a maneira mais simplificada, objetiva de resolver um dos problemas cruciais da questão recursal, especialmente do recurso especial, e também o eminentíssimo advogado, doutor Alexandre Flecha, que, com a sua didática especial, sempre deixa para nós a impressão de que o direito processual deve e é uma das disciplinas de maior facilidade de compreensão. Não basta ser um bom advogado, não basta ser um grande jurista,
saber passar a informação é muito difícil. Dois estilos diferentes, o desembargador Ricardo Alberto e o professor Alexandre Flecha, e nos dois eu vejo aqui essas virtudes que mereceram o nosso cuidado, atenção e elogio. Bem, presidente, eu queria chamar a atenção, de maneira também objetiva, para não frustrar o nosso, diria assim, ouvinte e espectador deste evento, com algumas informações muito importantes. A base dos recursos, em geral, é geralmente um sentimento de injustiça que paira no ar sobre as decisões proferidas em geral. Antes mesmo da nossa era, antes mesmo do nosso período de Jesus Cristo, a ideia de recurso já era presente, ou já estava presente nos tribunais de Roma antiga, e com o nome que nós conhecemos, a apelação. A apelação traz consigo, desde aquela época, esse sentimento de que é o recurso que fará a revisão da injustiça da decisão. Aqui, o termo injustiça é tomado em sentido amplo. Todas as questões que foram tratadas pelo juiz, seja a questão, como ele apreciou a questão de fato, como ele resolveu a questão de fato, como ele resolveu a questão de direito, isso é amplamente tratado na apelação. Aliás, eu lembro aqui algo bem peculiar. Também é do tempo dos romanos, essa ideia que se tem da decisão do juiz, que no Brasil é a sentença e que no Brasil é só para o juiz de primeiro grau. Ou seja, o juiz de direito, ou o juiz federal, ou o juiz do trabalho, que profere uma decisão e que a decisão tenha por fim resolver o conflito, é reputada uma sentença. E no Brasil, a palavra sentença é sempre para o primeiro grau. Isso não acontece em outros países. Na Europa, em outros países da América, há sentença em segundo grau. Essa ideia que nós temos no Brasil, de que sentença que o juiz sente, para nós é só o juiz individualizado. Nós usamos uma corruptela da palavra acordo para designar, em segundo grau, as decisões. Chamamos de acórdão. É uma corruptela, ou seja, veio da palavra acordo. E usamos uma outra ainda, aresto, para designar o acórdão que transitou em julgado. Há quem entenda que o aresto é só para os tribunais superiores, mas há quem entenda também que aresto é a designação de acórdão em qualquer circunstância. Essa característica brasileira resulta do próprio idioma e da tradição portuguesa do direito. O fato é que, em todos os países do mundo, a ideia de um recurso voltado para corrigir injustiça, e que é também, curiosamente, a forma como nós aprendemos na universidade, nos estudos que fazemos de direito processual civil, a solução que nos pareceu incorreta, injusta, no nosso caso, sempre que a parte que postulou ou que foi ré não encontrou guarida nos seus argumentos e que não foram acolhidos. Isso tudo nós já, de alguma forma, digerimos desde a universidade. O problema moderno hoje é uma outra figura muito mais nova, associada a um órgão que, para nós brasileiros, muito antes mesmo da nossa independência, já figurava na cúpula do nosso judiciário, que é o atual órgão, o Supremo Tribunal Federal, que traz consigo um sinal forte, ou uma marca
do seu regime constitucional. Ele não é apenas só o órgão de cúpula, ele também é um órgão com a característica de ser disciplinado, tratado constitucionalmente. A disciplina do Supremo Tribunal Federal não é só tratada constitucionalmente, mas a Constituição também autoriza o Supremo a criar uma espécie de direito próprio para o Supremo Tribunal Federal, um direito processual próprio do Supremo, por meio do seu regimento interno. Aí, creio eu, talvez estejam os dois maiores problemas do recurso extraordinário. Primeiro, que é um instrumento novo, não passou por esses mais de 2000 anos de experiência dos povos para o que seria uma injustiça. Em segundo lugar, o recurso extraordinário traz consigo a ideia de um órgão que é recente, um órgão que tem criação de pouco mais de 200 anos, que é, se nós entendermos, a criação da Suprema Corte dos Estados Unidos como referência para nós, para um recurso dirigido a ela, a Suprema Corte, para que a autoridade e a integridade da Constituição estejam, diria assim, a ser observadas. Notem que a palavra injustiça, e que todos nós, de alguma maneira, sentimos, conhecemos, assim como conhecemos o amor, conhecemos o sentimento também de injustiça, não é propriamente adequada para o recurso à nossa Suprema Corte, o Supremo Tribunal Federal. O que deveríamos sempre ter em vista é exatamente o contrário. Nunca pensarmos no recurso extraordinário como uma forma de corrigir a injustiça do julgamento. Porque, se nós pensarmos isso, nós vamos deslocar o ponto de solução do problema da Constituição para outro plano, seja infraconstitucional, seja para o caso concreto, seja para os problemas fáticos que aconteceram. A última coisa que eu chamaria atenção para quem deseja interpor um recurso é a tomar como paradigma a apelação e os recursos tradicionais que usamos. Porque não é só o problema da injustiça, mas, acima de tudo, insisto em dizer, é a afirmação da autoridade e integridade da Constituição. Essa é a referência. Eu não estou querendo dizer aqui que alguns dos dados mais conhecidos não sejam considerados. Por exemplo, eu, particularmente, e insisto muito nisso, acho que há uma diferença muito grande entre requisitos de um recurso e pressuposto de um recurso. Pressuposto de um recurso é o que viria antes. Por exemplo, numa apelação, a sentença é pressuposto que ela vem antes do recurso. Mas o requisito, ao contrário, é exigido, e é exigido simultaneamente aos outros requisitos, por ocasião da interposição. Então, ele não é anterior, ele é simultâneo à interposição do recurso. Então, particularmente, eu nunca uso, nos meus pronunciamentos, nem como advogado eu usei, quando falava de a satisfação de que para interpor, eu sempre chamei a atenção de que era satisfação de requisitos e jamais de pressupostos. Sei que a literatura tem posição diferente e que grande parte dos juristas, acho que a maioria chama pressupostos recursais, mas eu prefiro manter uma certa ordem na minha cabeça e nesse aspecto. O que também nós temos que ter em vista é que as controvérsias, as chamadas questões de fato ou de direito, que o juiz enfrenta por ocasião do ato de julgar, geralmente não é uma tarefa muito fácil ordenar quais são as questões de fato, quais são as questões de direito.
E é possível que, quando o juiz faça isso, na premissa que o juiz use para resolver a questão de direito, ele tenda a fazer uma afirmação que, de uma forma absoluta, essa afirmação, essa premissa, esteja em dissonância com a interpretação mais corriqueira da Constituição da República. Aí está, para nós, diria assim, o elemento determinante para que o cabimento de um recurso opere, que é a forma como se fundamentaria o recurso extraordinário. Aliás, esse nome, recurso extraordinário, ele também cai nessa forma diferenciada que o Brasil, diria assim, instituiu, de deixar a própria Suprema Corte, praticamente, as grandes decisões sobre o recurso. Vejam, senhores, a expressão recurso extraordinário não existia na lei. Ela era parte do regimento interno do Supremo Tribunal Federal. Aí, na Constituição de 34, é que usaram esse nome, recurso extraordinário, que estava no regimento interno, no texto constitucional. E, desde então, não saiu mais. Então, quem batizou de extraordinário o recurso, curiosamente, não foi o legislador, não foi a tradição brasileira, que é muito cara à questão da nomenclatura dos recursos. Foi o próprio Supremo Tribunal Federal e que determinou, inclusive, a nomenclatura usada. É o mesmo Supremo Tribunal Federal que, no seu regimento interno, aumenta ou diminui as formas de cabimento na disciplina que faz do artigo da Constituição que trata de recurso extraordinário. Alguém dirá assim, mas eu não entendi. Quer dizer que o juiz proferiu uma sentença, o juiz resolveu as questões de fato e o juiz resolveu a questão de direito. E quando ele afirmou na questão de direito a premissa X para resolver o conflito, por exemplo, o juiz disse assim: incumbe ao marido, nesse caso, resolver o problema da localização da família, ou seja, onde a família moraria. E o juiz, talvez, nesse caso concreto, estivesse, talvez, a decidir, no caso, quanto ao domicílio, não porque o marido teria uma autoridade legal, mas porque, no caso concreto, é possível que a única solução para o problema era o marido decidir, ele decidir, por uma circunstância excepcional, diferenciada, onde moraria a família. A decisão do domicílio, ela é hoje do casal. É possível até que o casal tenha posições divergentes. Vamos imaginar que o juiz tenha dito, sim, é verdade, cabia ao marido fazer a escolha do domicílio, ponto. Isso para resolver um problema prático de recursos, um problema prático da mão de obra usada para construir a casa, que só poderia haver num lugar, enfim, uma série de questões. Pode ser que o juiz, ao ter firmado essa premissa na sua decisão e confirmada pelo Tribunal de Justiça, incorra, diria assim, numa espécie de armadilha, já que a expressão tomada no sentido mais puro e abstrato possa significar uma violação ao princípio constitucional da igualdade dos cônjuges. Então, vejam, o juiz que resolveu um problema concreto porque era a melhor solução para o problema, ou seja, a mulher não estava em condições de, naquela ocasião, decidir o melhor local para a família. Quem decidiu foi o marido, e o juiz acolheu essa tese como a melhor solução do problema. Isso foi parar na sentença e foi confirmado no acordo da seguinte forma: incumbe ao marido a escolha do domicílio do casal. Notem que o tribunal disse isso por conta de uma solução prática daquele problema.
a mulher estava impossibilitada, ou porque estava sem locomoção, ou sem discernimento, ou sem recursos, e os únicos recursos possíveis eram do marido. E o juiz entendeu que, naquele caso, a solução melhor era essa. Veio o Tribunal de Justiça e dá uma conotação, diria assim, mais teórica ao problema, e diz, não, o domicílio é fixado pelo marido. Ponto. O advogado da parte da mulher ou da outra parte contrária, que tenha tido interesse em que o domicílio não fosse aquele fixado pelo marido, faria a seguinte pergunta. A premissa do Tribunal de Justiça, que afirmou que o domicílio é fixado pelo marido, contraria a Constituição da República, tomada em sua forma mais abstrata, como um direito objetivo puro. Bem, nós sabemos que a igualdade entre os cônjuges é uma das marcas mais, diria assim, características da nossa Constituição. A Constituição que pôs fim a uma série de problemas, desafios que a sociedade brasileira enfrentava por conta da situação diferenciada da mulher em relação ao homem, especialmente isso. Notem que, nesse exemplo hipotético, o recurso teria como fundamento a existência de violação da nossa Constituição, que daria a ambos os cônjuges os poderes inerentes ao casamento. E da maneira como foi posto no acórdão, estaríamos a repristinar o período em que o marido determinava o domicílio. Eu queria fazer uma ressalva aqui, que na casa da minha mãe, de fato, nunca foram. Quem escolheu onde iam morar nunca foram os homens. Quem decidiu onde é que ia ser morar sempre foram as mulheres. Então, na minha família, esse dispositivo do Código Civil não era efetivo. Os maridos nunca diziam algo como vamos morar ali ou vamos morar aqui. E agora a Constituição parece que consagrou isso, reconhecendo aos maridos que não tinham poder, o poder do casal para decidir o domicílio. É verdade que no Brasil há uma pluralidade de domicílio, o brasileiro adota a teoria da pluralidade de domicílios, algo que, diria assim, não é comum nos países anglo-saxônicos, que tem cada uma pessoa um único domicílio. E no Brasil até pode não se ter domicílio. Nós temos essa, diria assim, posição mais ampla, embora a lei diga que terá domicílio onde for encontrado. Mas se disser o contrário, que quem escolheu o domicílio foi o marido para o casal, isso estaria muito longe de atender aos novos horizontes, às novas aberturas que a Constituição de 88 deram à mulher, deu à mulher na sua liberdade, no seu destino de senhora de si mesma, e mais do que tudo, afastando de vez aquela ideia antiga que no Brasil gerou muitas injustiças em relação às nossas mães, mulheres, irmãs, que foi a situação da mulher no Brasil. Eu dou esse exemplo em homenagem à mulher, e mais do que tudo, lamentando os índices atuais do Brasil de violência doméstica. O Brasil é um dos países que, incompreensivelmente, trata a mulher mal e com violência. E confesso que esse é um dos pontos, diria assim, que causa maior perplexidade, diria assim. Então, eu trouxe esse exemplo para nós. Então, vejam no caso concreto, assim como foi dado pelo professor Alexandre Flecha e também pelo nosso querido desembargador Ricardo Alberto, eu dou esse exemplo concreto. Um acórdão
que tivesse por objetivo consagrar a tese que o juiz fixou para o caso concreto, e que, no caso concreto, tenha dito que a do marido, a escolha do domicílio, se fosse dessa forma, direta, objetiva, sem confrontos com o que está nos autos, conduzido a um confronto com a nossa Constituição da República, não mereceria uma apreciação pelo Supremo Tribunal Federal, já que ali pairaria a dúvida se o casal, e não se é o casal que deveria ter o poder de decidir o seu domicílio? É exatamente isso que o advogado deve buscar sempre que interpuser o recurso extraordinário. Essas premissas, que muitas vezes foram consolidadas na sentença e que são levadas para o acórdão, não só na ementa, mas com a premissa jurídica fundamental tratada no acórdão, podem, por mais justas que tenham sido usadas para resolver o problema, podem servir para contrariar a Constituição da República. É óbvio que, na expressão escolha do domicílio, aí nada impede que o Supremo tenha dito que, ou que diga que, ao examinar o recurso, ou seja, ao admitir o recurso, dizer que, de fato, o recurso aparentava esse conflito com a Constituição da República pela ideia de que o marido não poderia decidir o destino da família quanto ao lugar, ao domicílio, onde a família projetaria a sua personalidade. Mas, examinando na questão concreta, o Tribunal de Justiça não afirmou que é premissa no direito brasileiro ser o marido quem escolhe o domicílio. Ele não disse isso. O que o Tribunal de Justiça fez foi afirmar uma tese usada na sentença para resolver aquele caso concreto. Notem que o Supremo Tribunal Federal não entraria no mérito da questão e dizer, nesse caso, não tem razão o juiz que a mulher poderia ter escolhido o domicílio. A ideia não é essa. A ideia é de que o Supremo Tribunal Federal examinaria essa premissa jurídica, a da igualdade entre os cônjuges. Notem que eu disse que o recurso fora admitido e depois foi desprovido. Isso, numa linguagem, diria assim, acadêmica pura, teria que ser assim que o Supremo Tribunal Federal, eventualmente, examinasse o recurso. Mas, na prática, o que nós temos visto é algo que a jurisprudência ainda, diria assim, questiona muito. O de se entender que não se enquadrou no caso e, consequentemente, não se admite o recurso. Então, numa visão teórica pura, o recurso seria admitido e depois desprovido. Mas, na leitura dos acordos do Supremo Tribunal Federal, nós temos visto uma outra solução que o tribunal dá. O tribunal, nesses casos, diz que o recurso não foi admitido. Um caso muito comum que gerou em matéria de família, e talvez seja um dos exemplos assim peculiares, é a questão dos direitos e dos bens da mulher em relação ao marido, sempre que a premissa fora também a ideia de igualdade. No regime anterior, era possível que uma mulher tivesse um regime de bens diferente do marido, ou melhor, que ela preservasse os seus bens em detrimento dos bens do marido e dissesse que os bens do marido seriam comuns e os dela seriam os bens próprios reservados dela. E aí vem um confronto. Se com a Constituição, ao dizer que os cônjuges novamente são iguais, se essas discussões poderiam, diria assim, entrar em confronto com a Constituição da República. É essa a ideia do recurso extraordinário. O recurso extraordinário não quer saber se o casal agiu bem ou agiu mal nas suas discussões
sobre o regime de bens. O que está em discussão aqui não é a justiça da decisão. O juiz andou corretamente, o juiz agiu corretamente, resolveu o conflito e disse que a mulher teria direito de manter os seus bens destacados, reservados, diante da situação dela em relação ao marido. Mas, se o marido interpusesse o recurso e dissesse no recurso extraordinário, se os cônjuges são iguais, por que as mulheres teriam direito de fazer reserva de bens? Isso não violaria, de alguma forma, o princípio de igualdade entre os cônjuges? Notem que, novamente, o Supremo, ao examinar a questão, ele examinaria se a premissa do julgamento foi a ideia de uma falta de igualdade. E não porque o casal teria, de alguma forma, diria assim, discutido, acertado ou posto em discussão o problema. Aliás, é curioso que o recurso extraordinário, se ele tiver vários fundamentos e apenas um for de matéria constitucional e outros ficarem em branco, o mais provável é que, por uma aplicação de enunciado de súmula, ele não seja, diria assim, admitido. Notem que a palavra admitido aqui é por conta técnica, ou seja, não admitido por falta dos seus requisitos intrínsecos, ou seja, cabimento, legitimidade, interesse, e inexistência de fato impeditivo, distintivo de ocorrer. E, então, haveria sempre o Supremo admitir o recurso, depois, no exame concreto, não admitir o recurso. Nesses exemplos que eu dei, nos dois exemplos que foram dados aqui, o problema é grave porque o Supremo vem entendendo que o enquadramento que ele faz à situação constitucional não é um tema de mérito dos recursos, é sim matéria de cabimento do recurso extraordinário. Com essas observações, eu chamaria a atenção de uma questão maior. Primeiro é que, em matéria de recurso no Brasil, é muito mais fácil nós compreendermos a apelação, o agravo, que são recursos, no caso da apelação, milenares, ou milenar, desculpe, com um exame em todo o mundo durante décadas e gerações. Então, a compreensão da justiça de uma decisão impugnada ou que desafiasse a apelação encontra uma compreensão mais clara, mais nítida para nós todos. A exposição do professor Alexandre Flecha é muito nítida a esse respeito. Já esses recursos que foram criados mais recentemente, com um caráter mais específico, destinado a preservar a ordem jurídica infraconstitucional, como foi aquele explicado pelo desembargador Ricardo Alberto, e esse agora, que chama a atenção do recurso extraordinário, não são recursos que mereceram, diria assim, que foram digeridos adequadamente pela literatura, pelos juristas, não pelo menos se comparados com a apelação. Então, agravado pela situação de ter a sua disciplina interna, os seus requisitos, as suas peculiaridades, realizadas pelos próprios ministros do Supremo Tribunal Federal, o recurso extraordinário é um grande misterioso no Brasil. Dos recursos que nós conhecemos, nós todos questionaríamos a decisão de um desembargador que dissesse: como não admitir uma apelação? Por que não? Nós certamente faríamos de duvidosa a interpretação de um desembargador que negou o seguimento a uma apelação, se aparentemente estão todos os requisitos lá. Mas a mesma coisa não acontece em relação ao recurso extraordinário. Sempre para uma dúvida no ar sobre a sua admissibilidade por conta de algum requisito que, de alguma maneira, foi identificado, criado, até por ocasião do julgamento. Os recursos extraordinários obedecem até uma tópica própria, ou seja, uma tópica, ou melhor dizendo, ou seja, eles podem não ser admitidos por situações peculiares daquele recurso. Nós não temos essa generalização, como acontece na apelação e no regime do agravo. Por isso que muitos advogados são especialistas em recurso extraordinário.
e certamente o fazem com base em uma única premissa. Eles não são o recurso de apelação, eles não são o recurso de agravo, eles não são os recursos que buscam uma justiça de uma decisão. Eles são recursos que procuram afirmar a autoridade da Constituição ou a sua integridade. Porque o que se quer, o recurso extraordinário, não é a solução imediata do seu problema. A solução do seu problema pode ser ou ter um efeito meramente secundário. O que se quer é que se diga que aquela decisão foi inconstitucional porque não atendeu aquele princípio da nossa Constituição ou aquela regra constitucional e, consequentemente, a impugnação haveria de ocorrer. Como o professor Alexandre Flecha fez uma exposição direta, prática e objetiva, e da mesma forma o desembargador Ricardo Alberto, eu, com esses dois exemplos e com essas peculiaridades, diria assim, procuraria de maneira mais simplificada, sem dar uma visão muito florida do problema, explicaria dessa forma a existência ou a interposição do recurso extraordinário. Termino aqui a minha exposição e espero ter dado a minha contribuição neste painel de personalidades tão ilustres como as que me antecederam. Muito obrigado. André, eu estou me sentindo como aquele cidadão que ouve uma área de um dos três tenores, desses três tenores especiais que nós conhecemos, Plácido, Pavarotti e Carreira, e eu fico até tendente a repetir, e aí eu vou para o chuveiro, não é? E aí eu abro o chuveiro e me animo a cantar essa área que é conhecida por demais, mas que me leva a perceber como os ruídos que eu venho a emitir são danosos, não só para mim, apesar de todo mundo achar que no chuveiro consegue liberar algum som mavioso, né? Como para aqueles também que estão ouvindo de longe. De modo que eu, me referindo a vocês três, pela exposição que fizeram, sinto-me como alguém que ouviu áreas conhecidas de óperas famosas, né? E que sai plenamente satisfeito com as exposições que foram feitas. Saio absolutamente achando que valeu a pena, com a certeza de que o IMB, ao aceitar a ideia de fazer esse evento, agiu muito bem. As ideias que vieram, os projetos que são trazidos a nós, como esses, são sempre bem-vindos, eu acho que são sempre enriquecedores, são sempre passíveis de acrescentar muita coisa ao nosso conhecimento. Embora a gente viva a realidade do direito, essa realidade dos recursos não é uma realidade para desembargadores, a não ser aquele que exerce a função de terceiro vice-presidente, que fica lá só verificando o que sobe, o que não sobe, o que volta para reflexão e assim por diante. Só o vemos muito, muito, muito restritamente, eventualmente, e em situações e em oportunidades como essas. Muito obrigado, não é? Como agradecemos ao doutor Flecha, ao doutor Alberto, agradecemos a você também, foi muito bom ouvi-los. E eu vou retornar a palavra à doutora Ana Tereza, para ela fazer as suas considerações finais. Acho que já estamos como alguém que se alimenta demais e precisa de um tempo para absorver ou até mesmo tirar uma soneca jurídica, digamos assim, digerir os conteúdos, os conceitos, a exposição que foi feita por vocês. Doutora Ana Tereza, por gentileza, queira concluir o nosso encontro e... Por favor. Presidente, obrigada pela oportunidade de me despedir dos palestrantes. Eu queria dizer
que fiquei encantada com as exposições de cada um dos nossos palestrantes, e tenho certeza que todas as falas foram de grande importância para os advogados também que estão nos assistindo, além de magistrados, estudiosos, estudantes. Foi um evento de grande importância para a advocacia, porque, ao mesmo tempo, se falou de teoria e se falou de dicas relevantíssimas na atuação técnica do profissional. Então, eu só posso aqui agradecer ao desembargador Ricardo, ao desembargador André, ao querido professor Alexandre Flecha, e parabenizar Vossa Excelência, desembargador Fábio Dutra, nosso presidente, pelo maravilhoso evento que, sem dúvida nenhuma, enriqueceu toda a advocacia, não só do nosso Estado, mas, como nós estamos online, posso dizer aqui do Brasil todo, porque nós todos estamos agora com a possibilidade de assistir, né, esses eventos em qualquer lugar do país ou até do exterior. Então, eu diria que foi engrandecedor para a advocacia e uma grande honra para a OAB participar de um evento tão consistente, tão relevante. Parabéns, presidente Fábio, parabéns também, presidente Kelvin, que abraçou o evento da OAB de Cabo Frio. Ok. Doutor Genilton, o senhor quer falar? Nada. Então, muito obrigado também por suas excelentes contribuições. Doutor Kelvin, também sucesso na sua gestão aí em Cabo Frio, não é? Não sei a que ponto o senhor está da sua gestão, se já está próximo do final ou não, mas, de qualquer forma, o que o senhor fez está feito e o que vem pela frente também está em suas mãos. Não é? Parabéns também por sua participação. Cumprimento os nossos participantes, né? Um grupo grande, eu vou citar alguns, além do pessoal do IMB, que está sempre conosco, não é? Doutora Carolina Valverde, doutora Conceição, doutora Dalva Lúcia, Edir Maciel, Gabriela Ferreira, Gilmar Almeida, Giovanni Trani, Jaqueline Amistar, Jéssica Araújo, nosso presidente da Academia Rotariana, professor Joper, Padrão Espírito Santo, doutora Joyce Rodrigues, doutora Karen Valverde, doutora Maria Elizabeth, doutora Márcia Araújo, doutora Miriam Fontes, doutora Natália, doutor Pedro Monteiro, doutora Renata Dias, doutor Sidney Menezes, doutor Teodorindo Flecha, que foi já mencionado, pai do nosso palestrante Alexandre. Uma alegria tê-lo conosco, esteja sempre muito bem-vindo. O IMB também pode ser o seu instituto, estamos aqui para fazer acontecer e o senhor é muito importante também para o IMB. E doutora Viviana Faco, também doutora Milena Cristina. Então, a todos vocês, um grupo substancial, diferenciado, muito bom, uma alegria muito grande tê-los todos conosco. Faculto a palavra a alguém que ainda queira fazer uso. Doutor André, obrigado, doutor Joper. Doutor André, quer dizer alguma coisa em últimas palavras? Está com a palavra. Presidente, é sempre uma satisfação integrar os painéis promovidos pelo IMB, não só pela oportunidade de ouvir os outros magistrados sobre assuntos que nós acabamos não tendo conhecimento, que é o trabalho deles. Quem tem, na verdade, são os advogados que atuam. Então, o IMB consegue, por meio de suas revistas, dos seus debates, que nós temos a oportunidade de ouvir os colegas. Em segundo lugar, o IMB consegue algo muito mais especial, que é ouvir os magistrados. É ouvir esse diálogo harmonioso de um aprendizado recíproco com os advogados.
porque o ambiente do IMB é tão respeitoso, é tão solene, é tão formal, que ele é capaz de transmitir, de permitir que se transmita o conhecimento sem perder diria assim, a tônica dos debates, sem aquele calor, às vezes, das emoções nos julgamentos, mas os debates extremamente acadêmicos, profissionais, sem que nós saiamos, diria assim, desses limites do que deve ser respeitoso, e volto a usar a palavra que me parece mais adequada, solene. Acho que é o IMB que encaminha isso. A prova disso foi a revista do IMB, a revista Sentenças, Direito Concreto, que foi um sucesso enorme, que permitiu que nós conhecêssemos as sentenças dos juízes do Rio de Janeiro, do Brasil inteiro. Eu li muitas dessas decisões. E agora o IMB faz de maneira muito mais moderna, que é mostrar magistrados trocando ideias, pasmem, trocando ideias em tese sobre a ação do jurídico. Isso era impossível fazer. Mas o IMB é capaz de fazer isso. E mais, com a condução, quando não muito, as divergências também feitas com o mesmo estilo pelos advogados. Ou seja, o IMB é o lugar, a arena de debates intelectuais mais apropriada para os magistrados brasileiros. Eu que agradeço, e, acima de tudo, pela batuta do nosso presidente, Fábio Dutra, a quem eu agradeço. Muito obrigado. Valeu, professor, amigo, magistrado e jurista de escola. Além de filósofo, que também é uma dosezinha certa para, né, trazer um pouco de aquele sentimento do inconcebível, do metafísica, do que vai além da nossa existência e do nosso cotidiano. Dr. Kevin, por gentileza, também, se o senhor quiser se pronunciar para as suas despedidas, pode fazê-lo agora. Fazer mais uma vez aqui, doutor Fábio, os agradecimentos aqui em nome da subseção de Cabo Frio, da advocacia de Cabo Frio, toda a advocacia do Estado, já que o evento ele é globalizado. Não poderíamos aqui ter melhores professores do que o doutor André Fontes, o doutor Ricardo Pereira e o doutor Alexandre Flecha, o integrante da advocacia a esse seminário do Instituto Magistrados do Brasil. É uma honra para mim poder fazer parte desse evento, de ajudar a produzi-lo juntamente com o Genilton Castilho. E a doutora Ana Tereza Basílio, nossa vice-presidente. Nós teremos também um evento na semana que vem da mentoria, que é um evento muito importante, uma idealização da doutora Ana Tereza Basílio para os jovens advogados. Então, eu coloco aqui a subseção à disposição para, mais uma vez, doutor Fábio Dutra, para receber outros eventos, para fazermos novas parcerias e contar também com esse apoio. Os calcanhares de Aquiles do Jovem Advocacia são os recursos ordinários excepcionais, foi o que o doutor mencionou, são recursos bem específicos, a gente falou muito bem dos recursos extraordinários, e realmente a subida, a essência desses recursos é o que traz aqui os advogados para saber como lidar efetivamente com o recurso extraordinário, com o recurso especial, e também trazido pelo doutor Alexandre Flecha aqui em relação à sessão virtual presencial, que é uma grande dúvida da advocacia hoje, nesse momento de pandemia. Por fim, né, foi o que o doutor André Fontes falou, o MB trazendo esse debate aberto entre advogados e magistrados, uma troca de experiências, né? Tanto do olhar da advocacia para o magistrado e do olhar dos magistrados para a advocacia. Isso realmente é uma dobradinha excelente e parabéns pelo evento. Sucesso a todos, uma boa noite. Muito obrigado. Nós agradecemos, doutor Kelvin, e realmente também nos colocamos à sua disposição. Sempre que precisar do IMB, conte conosco. Forte abraço e um abraço a todos os advogados de Cabo Frio e demais comarcas, né, que são muitas. Doutor Alberto, as suas despedidas. Presidente, nosso querido presidente desembargador Fábio Dutra, demais integrantes da mesa, na verdade, eu não vou me despedir, mas muito pelo contrário, já vou me colocar à disposição de todos
para todas as vezes que tiver oportunidade de desfrutar um convívio desses que o IMB nos proporciona, ao lado de pessoas como o Dr. Kelvin, Dr. André, doutora Ana Tereza, nosso presidente, Flecha, que teve que sair mais cedo, tudo isso gerenciado por aquele que eu chamo nosso CEO, nosso querido Genilton, podem ter certeza que eu vou obedecer o comando e vou estar presente no dia, a hora que for, porque é sempre um prazer poder estar ouvindo os senhores, aprendendo com os senhores e tentar transmitir algumas ideias, ainda que não sejam talvez as melhores, mas sempre um pouquinho de prática e de experiência que a gente acumula nisso. E vocês vão entender esse último apelo, doutor André Fontes, doutor André já passaram por isso. Hoje eu entrego o Tribunal Regional Eleitoral e pedir a todos muita atenção nesse momento que nós vivemos. Hoje, eu sou, além do diretor da escola, sou ouvidor-geral do tribunal, muita atenção com a questão das fake news. Isso é uma coisa muito grave, isso é uma coisa muito séria que pode impactar nas eleições. Então, me desculpem sair um pouco do tema, mas como também desembargador eleitoral, não posso deixar de pedir a todos muito cuidado e muita atenção. Não se deixem levar por fake news. Se tem dúvida sobre a procedência, existem vários mecanismos da imprensa livre que checam essas notícias, mas não divulguem se não tiverem certeza. Ajudem a Justiça Eleitoral a ter uma eleição limpa, uma eleição imparcial, uma eleição que faça valer o direito de cidadania que todos nós temos. Muito obrigado, presidente. Muito obrigado também, um grande abraço e confiamos na sua batuta firme lá na Escola Eleitoral e também como desembargador eleitoral para coibir eventuais excessos que possam vir cometidos, inclusive essas fake news. Para nós, raramente a gente se deixa levar por elas, porque a gente tem uma facilidade maior de acesso às informações verdadeiras, de esclarecer em questão de segundos ou minutos, né? Mas há muitas pessoas que creem piamente, verazmente, em informações que recebem através das redes sociais, e isso não é ruim, isso não é ruim, não. Isso não é bom para a democracia, isso não é bom para o nosso sistema, e nós queremos realmente que as mensagens veiculadas sejam mensagens verdadeiras. Abraço a todos, agradeço mais uma vez e vamos embora, que a vida continua fora da telinha. Grande abraço.